entendeu? Tá meio embaçadinho assim mesmo. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer mais uma conversa aqui, um bate-papo. Esse é um horário que a gente sempre conversa com o pessoal sobre o PT, fazemos uma pergunta e resposta, o pessoal manda antes as perguntas para a gente, e hoje nós estamos fazendo um pouco mais tarde, por conta da coletiva que vocês estavam acompanhando, do Dr. Cristiano, dos advogados do presidente Lula, exatamente falando sobre a condenação que ele teve, e que nós vamos comentar sobre isso. Então hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? Eu estou aqui com o Paulo Teixeira, que é nosso deputado federal, também advogado, com o Vadir Damus, também deputado federal, nosso advogado, e com o Paulo Pimenta, nosso deputado federal, que não é advogado, mas entende bastante do direito. E a ideia é a gente conversar um pouquinho com vocês, falar sobre esse momento que nós estamos vivendo e respondendo aí as perguntas, enfim, o que vocês estão falando. Claro que quando a gente faz isso, acaba vindo gente que quer perguntar, que quer conversar sério, gente que quer só condenar o presidente, gente que quer falar mal. É da vida e é da democracia, mas nós vamos falar aqui a nossa opinião. Eu queria só que descesse um pouquinho para a gente ver como que tá a imagem. Se pudesse colocar um pedacinho com a imagem e um pedacinho com as perguntas, porque para a gente acompanhando, entendeu? Até o pessoal que está entrando, quantas pessoas tem e tal. Então, gente, eu acho que o que é o comentário de hoje, o que está no país sendo comentada é essa condenação do presidente Lula. Nós já fizemos várias manifestações, fizemos manifestações em plenário, fizemos nas redes, estamos discutindo, estamos conversando, e obviamente que uma condenação que, para nós, né, do PT, e acredito que da esquerda brasileira, enfim, dos movimentos sociais, causa muita indignação. Primeiro porque não tem prova, né? Então, estão condenando o Lula por delação exclusivamente. O que fizeram com o Vacari, e depois veio uma sentença reformadora do Supremo Tribunal Federal inocentando o Vacari. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E no nosso entender, é uma sentença e uma condenação política que não atinge só o Lula, atinge a democracia, atinge a todos aqueles que têm no Estado Democrático de Direito uma referência, no devido processo legal, uma referência. E para nós, politicamente, isso não está dissociado do que está acontecendo na sequência, nos fatos na sequência. Começamos aí com o impeachment da presidenta Dilma, e nós dizíamos lá atrás, estão fazendo impeachment para retirar o direito dos trabalhadores, gente, não é só para tirar a Dilma. E diziam também que era para acabar com a corrupção. Aí o que aconteceu? Veio gente muito mais corrupta no lugar, com muito mais crimes, com denúncias, PMDB, PSDB, e que as pessoas se sentiram usadas. Aí, não terminando isso, ainda veio uma emenda constitucional que parou os investimentos no país e que cortou os recursos para a área social, para a saúde. Então, a gente está vendo que é um golpe continuado, E agora, ontem, com essa votação da lei trabalhista, ou seja, rasgam a CLT e depois, no dia seguinte, coincidentemente, condenam o maior representante dos trabalhadores, Então, um pouco sobre isso que a gente quer conversar. Essa condenação do Lula está dentro de um contexto maior, que é de assalto, de ataque à democracia brasileira e aos direitos do povo. Então, eu queria aqui agradecer ao Marli, o Ednei, o pessoal que está entrando. Exatamente, é para tirar o foco do Temer, a Patrícia. O juiz, aqui o pessoal dizendo, o Moro pode ser um juiz honesto. Pode ser um juiz honesto, mas não está se pautando pelo devido processo legal, gente. Desculpa, você só pode condenar alguém com prova, entendeu? E é um golpe continuado, sim, Samuel. Então vão mandando as perguntas, vão falando, a gente vai tentar aqui um pouco responder o que vocês estão colocando e também fazer uma interação. Discutir um pouco esse momento que nós estamos vivendo no país, que não é um momento fácil. Queria passar aqui, então, acho que para o Paulinho, depois para ti, Paulo Pimenta. Bom, eu quero dar uma boa noite a todos os seguidores do Facebook, dar uma boa noite para a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, para os meus colegas Vadir Damus, Paulo Pimenta. Eu também tenho um sentimento de tristeza hoje, tristeza com o país
tristeza com o momento que nós estamos vivendo, porque essa justiça que condenou o Lula sem provas não pode ser chamada de justiça. Isso não é justiça. Esse juiz que acumulou os papéis de investigador, portanto, do delegado de polícia, de promotor, de acusador, que provocou e executou todo tipo de violência contra o Lula, arbitrariedades. Ele prendeu o Lula, invadiu a casa do Lula, revirou a casa do Lula, divulgou ligações telefônicas que ele não tinha condição de divulgá-las. Assim, ele é um juiz que não está à altura da justiça. Ele não é um juiz que se encaixa na democracia. É um juiz de um estado de exceção. O papel dele ele está cumprindo. Ele queria tirar o Lula da eleição. E ele, então, está cumprindo esse papel de tirar o Lula da eleição. Eu acho que o Brasil não pode admitir, porque esse tipo de justiça, que é parcial, esse tipo de juiz, que é um juiz que faz um trabalho político, que já tinha antecipado a sua decisão, que brasileiro que não achava que ele fosse dar essa decisão, né? Esse tipo de justiça, ela não pode existir no Estado Democrático de Direito. Não se pode condenar sem provas. O Lula está sendo condenado por ter, a acusação é que ele ganhou um apartamento que ele nunca usou, nunca passou por nome dele, tem dono, que é a OAS, é um fundo de investimento da OAS na Caixa Econômica Federal, né? Assim, esse juiz, ele é um juiz que está cumprindo um roteiro. Na minha opinião, o roteiro dele é as ligações que ele tem fora do Brasil e que tem como objetivo destruir a Petrobras, enfraquecer as indústrias brasileiras e tirar o grande líder Lula das eleições. É um dia muito triste, mas nós precisamos ir às ruas, nos mobilizar, toda a comunidade acadêmica, a intelectualidade, os juristas do Brasil e do mundo precisam agora se pronunciar. Está claro, acho que não tem mais dúvida para ninguém do jogo que está sendo jogado. E doravante nós temos que ir para o campo e paralisar esse brutal jogo que é um jogo contra a sociedade brasileira. Muito bem. Agradecer aqui, Paulo Teixeira. Então, a gente está recebendo várias manifestações aqui, falando sobre a acusação do Lula, se essa é a primeira, se foi confirmado, se o Lula pode ser candidato. O Lula pode ser candidato, sim, vai ser o nosso candidato, é o nosso plano A, B e C. Nós não aceitamos uma condenação política. Aliás, isso é contra a democracia brasileira. Uma eleição sem o Lula é uma fraude, né? Se querem tirar o Lula da política, vamos lá, coloquem um candidato na praça e disputem voto. É assim. O problema é que eles não têm nem candidato e nem voto, né? Nem programa para o país, então é difícil. Mas exatamente essa condenação para tirar o foco da aprovação da reforma trabalhista, Catarina, é isso que nós achamos também. Enfim, nós estamos vivendo um processo continuado de golpe. Queria passar aqui para o Vadir, para ele também falar um pouquinho para a gente aí dessa situação e a opinião, o que nós também podemos fazer e esperar. Olá, pessoal, boa noite. Primeiramente, essa sentença, ela não causou nenhuma surpresa para nós, né? Sérgio Moro, desde o início dessa chamada Operação Lava Jato, sempre demonstrou que condenaria o presidente Lula. E condenaria de qualquer maneira. Aliás, eu quero corrigir aqui, não chama esse indivíduo de juiz, é um justiceiro, né? E é desonesto, sim. É desonesto com o direito, é desonesto com os princípios constitucionais. Se ele é desonesto no sentido moral de roubar ou não roubar, isso eu não sei. Mas é desonesto com o direito, é desonesto com a população, né? Ele age como justiceiro, ele faz ouvidos moucos, né, à defesa. Pra vocês terem uma ideia, eu li essa sentença.
Primeiro, uma sentença com 200 páginas, né, para condenar alguém, já mostra o intuito do juiz. Né? Como é que o juiz precisa de 200 páginas para condenar alguém, senadora Gris? Né? E nós vamos, 65 páginas da sentença são dedicadas a ele, Moro. E aí entra um aspecto que foge até ao jurídico, é o aspecto psicanalítico. Eu não sou psicanalista, eu não sei como enfrentar essa questão, porque ele passa 65 páginas tentando provar a inocência dele, Moro, dizendo que é um juiz imparcial, que ele é isento, que ele não tem nada contra o presidente Lula, etc, etc. 65 páginas. 25 páginas tratando de Léo Pinheiro, né? Que é exatamente o aspecto da condenação baseada tão somente em delação premiada. As testemunhas de defesa do presidente são eles de qualquer ato que desabonasse a conduta do presidente Lula lá na Petrobras. Tudo isso é desconsiderado, tudo isso se passa ao largo. Dizer que propriedade, que nós damos o direito, essa questão da propriedade do imóvel é uma questão de direito civil. O que interessa a ele, no âmbito do direito penal, é corrupção e lavagem de dinheiro, sem conseguir mostrar qualquer nexo entre esse apartamento e os crimes de lavagem de corrupção passiva. Então isso é desonestidade, sim. Isso é desonestidade. Né? Nós não vamos aceitar essa sentença. Essa sentença não é uma sentença, é uma decisão de um justiceiro que rasga costumeiramente a Constituição, rasga as leis, viola direitos e garantias fundamentais, desrespeita os advogados, desrespeita o amplo direito de defesa, desconsidera o princípio do contraditório, desconsidera o princípio da presunção de inocência. Então esse juiz está a serviço de uma causa política das classes dominantes brasileiras que não querem de nenhuma maneira permitir que o presidente Lula concorra às próximas eleições. Então quem vai decidir isso é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que tem que decidir sobre essa decisão de Sérgio Moro. Essa decisão configura golpe de Estado, essa decisão configura estado de exceção. E o povo brasileiro não pode ficar de braços cruzados assistindo passivamente alguém que é pago com dinheiro público, desrespeitando as leis, as instituições e a Constituição da República, como faz esse justiceiro. Obrigada, Vadi. Queria pedir só para não mexer muito, deixa que vai entrando que eu estou conseguindo ler os comentários, que aí se for para baixo para cima eu não consigo ler aqui. Bom, gente, aqui tem uma pergunta de qual o prazo para chegarmos a uma decisão de segunda instância. Eu acho que depois o Paulo Teixeira ou o Vadi podem responder como é que isso se dá. Também uma outra que é a aprovação da reforma trabalhista. Eles querem prender o Lula e acabar com o nosso país e os trabalhadores. Não tenho dúvidas, essa gente não tem nenhum compromisso com a nação brasileira, não tem compromisso com o povo. O povo é um detalhe. Se vai passar fome, se vai ter problema com o emprego, não é com eles. Eles estão voltados para construir um projeto de elite da nação. Então, perseguir o Lula como estão perseguindo, é isso mesmo. Né? E o juiz Sérgio Moro está se dando, não está se dando respeito, porque está deixando se utilizar para isso, né? Fazendo uma sentença como essa, querer dizer que o Lula não vai, ou insinuar que o Lula não vai poder ser candidato. Né? Depois eu acho que tanto o Vadi como o Paulinho podem explicar aqui o que isso implica nessa questão da candidatura do Lula. Queria agradecer muito aí, Emerson, obrigada, Isabel, Edinalda, então o pessoal que está mandando aqui apoio para a gente, apoio para o Lula, também por ontem, né, a nossa resistência no Senado, as senadoras contra a reforma trabalhista, nós não conseguimos impedir, mas acho que chamamos bastante atenção. Quero agradecer também os deputados, todos os deputados vieram aqui no Senado nos ajudar, isso foi muito importante, né? E agora nós estamos realmente sem direito dos trabalhadores. Me perguntaram aqui num post se vai acabar com o 13º, vai acabar com férias.
pode acabar sim, porque ao eles colocarem a figura do trabalhador avulso exclusivo, vai acabar. Então imagina, o que é um trabalhador avulso, um trabalhador que autônomo, né, que presta serviço? Ele pode prestar serviço para uma série de pessoas. Ao eles colocarem que pode ser para uma pessoa só, eles estão dizendo que vai ser um autônomo e que não vai ter os direitos trabalhistas, é isso. Então, vai acabar sim com férias, com 13º, trabalhador intermitente, trabalho intermitente também. Muito ruim o que foi aprovado ontem. Mas, Paulo Pimenta, vamos lá, dá um oi para o pessoal também e fala aí. Boa noite, nossa senadora Gleice, nossa presidenta do PT Nacional, ela que é do Paraná. Está aqui o deputado Paulo Teixeira de São Paulo, o deputado Varginho do Rio de Janeiro, eu sou do Rio Grande do Sul. Importante o pessoal poder compartilhar essa transmissão, porque certamente as informações que vocês estão tendo aqui, pessoal, vocês não vão ouvir hoje à noite, né, nos telejornais da grande mídia, especialmente da Rede Globo, Jornal Nacional. Compartilhem, nos digam a cidade de onde vocês estão acompanhando, para que a gente possa fortalecer cada vez mais uma rede alternativa de comunicação que ofereça, né, subsídio, que ofereça a oportunidade de vocês também, né, terem um outro ponto de vista sobre tudo aquilo que está acontecendo. Eu acho assim, senadora Gleice, que a gente está vivendo no Brasil um processo de absoluta inversão de valores de toda a ordem, né? Eu não sei se você sabe, mas aquele senador que se negou a abrir um processo de investigação do Aécio no Conselho de Ética, senador do Maranhão, João Alberto, hoje ele recebeu um pedido para abertura do Conselho de Ética contra a senadora Gleice. Contra as 6 né? senadoras. E as demais senadoras que estavam ontem 6 senadoras, lutando para que não fosse aprovada a reforma trabalhista. Então, o Conselho de Ética do Senado, que entendeu que o Aécio Neves, flagrado, negociando um esquema criminoso de R$2 milhões, com o primo filmado recebendo uma mala com 500 mil, com a irmã presa, dizendo uma ligação que talvez, inclusive, tivesse que mandar matar delator. O Conselho de Ética entendeu que não havia motivo sequer para ele ser investigado. E hoje o Conselho de Ética entendeu que as senadoras têm que responder. Hoje foi mandado para casa Gedel Vieira Lima. Não sei se vocês sabem, pessoal, mas a Justiça hoje mandou o Gedel para casa, né? E nós estamos, nesse momento, debatendo lá na Comissão de Constituição e Justiça, se vai ser aberta ou não a investigação contra o Temer. Já foram trocados mais de 20 deputados. Cada deputado e cada deputada que se manifesta favorável a abrir a investigação contra o Temer é tirado da comissão. Se o cara declarar, se o deputado ou deputada declarar que pretende ser a favor da investigação, imediatamente ele é afastado da comissão. Já foram 20, Gleice. Que barbaridades. E aí, no meio de tudo isso, né, o Aécio está solto, o Temer está protegido, o Gedel foi para casa e o Moro condena o Lula sem provas. Não existe uma escritura, não existe um extrato, não existe um documento, uma denúncia do Dallagnol baseada, né, em teorias absolutamente sem qualquer respaldo da nossa legislação, da nossa Constituição. O que é isso, pessoal? Isso é nada mais, nada menos do que um capítulo do golpe. Todos nós sabíamos que quando a Dilma foi afastada, os interesses do jogo eram poderosos. É vender o nosso petróleo, é abrir a venda das nossas terras para os estrangeiros, é acabar com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária. E não estava no plano dos golpistas que o PT continuasse tendo o prestígio que tem. E que o Lula, pessoal, estivesse liderando todas as pesquisas. A direita não tem nome. Quem é o nome da direita? Aécio? Tem mais chance de ser condenado do que ser candidato, né? Serra, Alckmin, Dória, não tem nome. E o Lula lidera todas as pesquisas. E, portanto, para consumar o golpe, o que a direita quer? Melar a eleição antes da hora, impedir que o Lula seja candidato. E o Moro é um instrumento disso. Infelizmente, a Lava Jato, os procuradores, o Moro,
prestam esse desserviço à democracia e ao país. Então, minha gente, nós estamos diante, né, de mais um capítulo do golpe. O que nós temos que fazer? Ter uma linha jurídica de defesa, ter muita capacidade de mobilização, de resistência política, de denúncia do golpe, dentro e fora do Brasil, para que eles percebam que uma eleição sem o Lula não é uma eleição, é um golpe. Justiça seletiva não é justiça, é violência, e que nós não vamos aceitar isso aí, né? É inaceitável uma eleição sem o Lula. Se eles pensam que isso vai sair barato, eles estão muito enganados. Eu acho que o grande recado que nós precisamos dar, além da nossa defesa jurídica, pessoal, é redobrar nossa capacidade de resistência e organização para poder dar uma resposta com toda a força necessária, com toda a solidariedade e apoio que o Lula precisa nessa hora, para mostrar para eles que nós não abrimos mão da democracia. E como diz a Gleice, se quer nos derrotar, que lancem um candidato. Que nos ganhe na urna. Agora, no tapetão, não vamos ganhar, né, pessoal? Então, é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui na noite de hoje. Obrigado, Gleice. Obrigada a você, Paulo. O pessoal está perguntando muito aqui o que a militância vai fazer agora em relação ao Lula, o que a gente pode fazer. Primeiro que já estão acontecendo atos em várias partes do Brasil. Acontecendo um agora na Avenida Paulista. Está muito bonito lá na Paulista. Aqui em Brasília também, acontecendo ato. Ou seja, o pessoal espontaneamente, movimentos sociais, a militância partidária está indo para a rua para protestar contra essa sentença política que foi dada pelo Moro. E nós temos que estimular isso, né? Nós já soltamos notas, tanto o PT Nacional, as nossas bancadas, já falamos em plenário hoje, na Câmara dos Deputados, aqui no Senado, manifestações na rede, está todo mundo tuitando, colocando no Facebook, WhatsApp, falando exatamente da inconsistência da sentença do Moro, né? E amanhã nós vamos estar com o presidente Lula. Às 11 horas, a partir das 11 horas, lá na sede nacional do PT. Vai a bancada do Senado, vai um grupo de parlamentares, deputados federais, nem todos podem ir, né, pessoal, porque vocês estão aqui com a votação na Comissão de Constituição e Justiça, discussão e votação sobre o Temer, então a bancada vai ter que permanecer, mas vai uma representação. Vamos ter lideranças de várias partes do país, para ir lá mostrar para o Lula que nós somos solidários ao presidente, que ele é o nosso líder, que ele é a pessoa que merece o nosso respeito, tem a nossa confiança, que nós sabemos que é inocente e que nós vamos lutar muito, que ele vai ser nosso presidente de novo, para acabar com essa barbaridade que está no país. As pessoas estão voltando a ter fome, gente. Não é possível, nós já tinha tirado a fome do Brasil e agora nós voltamos a ter fome. Então nós queremos sim defender o Lula, vamos estar aguerridos, então participe nas redes, faça post, se tiver na tua cidade convocação de ato, vá, né? As direções estaduais e municipais do partido estão reunindo a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, os nossos sindicatos, enfim, o movimento social exatamente para fazer atos em defesa do Lula. Porque defender o Lula não é defender o PT, não é defender o Lula como candidato. Nós do PT defendemos o Lula como candidato. É defender a democracia. Porque se fazem isso com o Lula, fazem com qualquer pessoa. Nós não podemos aceitar isso. E como disse o Paulo Pimenta, se querem tirar o Lula da política, lance candidato. Venham e disputem. É legítimo, é da democracia. Tá? Tem uma pergunta aqui, Paulinho, que eu queria ver se você respondia, que é qual o prazo para a gente chegar a uma decisão de segunda instância. Aí eu queria uma caneta aqui, gente, se puder. Então, Gleisi, obrigada. Primeiro dizer que não é uma sentença justa, é uma sentença injusta. Não se pode chamar isso de justiça, mas sim de injustiça. E nem ele pode ser chamado de juiz de direito. Moro não é um juiz de direito. O direito não o norteia. O que norteia é a política. Assim, ele é um juiz de primeiro grau, um juiz singular. A decisão dele não é uma decisão final. O presidente Lula pode recorrer ao tribunal, que aí sim é colegiado, mas também, além do Tribunal Regional, ele tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, para trancar essa ação. Na minha opinião, essa ação não podia sequer ter tramitado porque não tinha um juiz imparcial. Esse é um juiz que tem lado, ele está do lado de um time jogando com 12, e está tentando tirar um jogador que é craque, que é o Lula do jogo.
Isso acontece muito no futebol. Quando o cara é muito bom, o técnico chama e fala, derruba. É o que eles estão fazendo com o Lula, tentando derrubar o Lula. Exatamente. Os prazos, a defesa estima que é 9 meses, mais ou menos, o prazo para esse julgamento no Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, eventualmente também passar pelas instâncias superiores, né? É importante dizer que recentemente o TRF4 anulou uma sentença que o Moro deu contra o Vaccari. Ele absolveu o TRF4 o Vaccari, portanto anulando uma sentença de primeiro grau desse juiz, que mostra ser um juiz abusivo, um juiz que é fora da lei, porque ele não leva em consideração que uma delação não é prova, e também que uma delação que é feita sob tortura praticamente, à medida que deixa a pessoa meses e meses presa, anos e anos presa, e que dá a dica para a pessoa que a pessoa só vai sair se falar do Lula, né? Isso não é prova. E esse é um processo que eu digo que não é uma teoria das provas, é uma teologia das provas, porque aquele promotor, aquele procurador, o Dallagnol, ele é digamos assim, um pastor, e ele misturou os assuntos aí entre o direito e a religião, tá certo? Ele fala em convicção, ele fala em elasticidade de provas, fé, convicção, raciocínio. E prova não é isso, prova é o preto no branco, é concretude, né? E eles então estão inventando um direito novo que não tem base na jurisprudência brasileira. Eles estão tentando importar um direito e práticas judiciais dos Estados Unidos, de onde eles não saem. Eu li o livro do Dallagnol sobre provas. Ele não tem nenhuma condição de sobreviver no Brasil. Tanto que ele não teve banca no Brasil. Ele fez um mestrado fora do Brasil, porque o direito que ele se referencia é o direito americano. Ele mesmo fala, é muito pobre a teoria de provas no Brasil. Ora, mas o direito que nós estamos vendo é o direito brasileiro, não americano. Claro. Né? Portanto, eu creio na nulidade dessa sentença dele e espero que os tribunais superiores, principalmente o Supremo e o STJ, não convivam com a arbitrariedade, não assistam esse jogo da quebra democrática e não se omitam. É fundamental que não haja omissões. A gente sabe que tem um desembargador ali no Paraná que ele é da escola do Moro. Ele é da escola do Moro, ele joga com o Moro. E esperamos que a turma derrote ele também. Portanto, eu acho disso. E por último, eu termino, Gleisi, dizendo o seguinte: foi muito importante o gesto que vocês fizeram ontem. Um dos elementos do golpe é o retrocesso nos direitos. E ontem foi violentada a legislação trabalhista, um enorme retrocesso. Portanto, foi muito importante e nós esperamos a restauração da democracia, eleições diretas e um presidente que possa, na minha opinião tem que ser o Lula, possa ser eleito e revogar esse retrocesso que foi ontem, mais uma vez, praticado. Bem, é isso mesmo. Aqui tem muitas perguntas assim, a questão da anulação do impeachment. Nós temos ação no Supremo Tribunal Federal para anular o impeachment, acho que o Evadir pode falar um pouquinho disso também. É óbvio que a gente está acompanhando isso, não é uma coisa simples, até agora o Supremo acho que não se posicionou sobre isso, pelo menos não de mérito, né? Sobre a questão das diretas, nós temos sim uma frente suprapartidária pelas diretas, estamos pedindo as diretas e pedindo também antecipação das eleições. Para que esperar até 2018? Vamos fazer eleição para presidente, para o Congresso Nacional, não tem problema. O que nós precisamos é da legitimidade do voto, o povo tem que pegar as rédeas do seu destino novamente, não dá para ficar na situação que nós estamos, né, com um governo que não tem legitimidade. A questão do desemprego, Isabel, é de chorar mesmo. Nós estamos com 14 milhões de desempregados, a fome está voltando no país e disseram que era a culpa da legislação trabalhista. O Lula criou 22 milhões de empregos nesse país, com a CLT que está aí.
sem tirar nem pôr. O problema do desemprego tem a ver com a economia, com o ciclo econômico. Nós avisamos, vão aprovar essa emenda constitucional 95, é para acabar com os programas sociais, para acabar com os serviços públicos. Isso vai ter impacto na economia. Então, nós avisamos, como avisamos agora também que ia acontecer tudo isso, né? Ou seja, ia ter golpe, um golpe continuado, tirar a Dilma, colocar essas pessoas que estão aí, que não correspondem ao que o povo quer, né? Bom, queria passar aqui então para o Vadir para falar um pouquinho dessa questão da anulação do impeachment, que o pessoal pergunta, mas também do que nos espera aí, a questão da candidatura do Lula. Queria agradecer o pessoal de Pernambuco que está mandando aqui, né, para a gente aí, abraço. Setúbal, que está lá em Portugal, o pessoal de Campo Mourão, lá do meu estado, do Paraná, São Paulo, Serra Talhada. Terra do Lampião. Toronto, no Canadá. Olha, gente, Portugal, Canadá. Muito legal vocês estarem assistindo aqui com a gente. De Sorocaba. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vai lá, Vadir. Existe um mandato de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal Federal que se pleiteia a anulação do impeachment, basicamente pelo fato de ter havido abuso de poder por parte do senhor Eduardo Cunha hoje no presídio. Eduardo Cunha está demonstrado. Eduardo Cunha recebeu dinheiro para abrir o processo de impeachment. Então, agora, o nosso problema é que nós vivemos, nesse momento, um estado de exceção do qual faz parte do Supremo Tribunal Federal. E, se não me engano, a distribuição foi para o ministro, esse que entrou agora, o careca, o Alexandre Moraes. Né? Ele é o relator do mandato de segurança. Não sei se daí se pode esperar, né, alguma coisa. Então, agora, de qualquer maneira, é absolutamente justo, é absolutamente legítimo, né, que se pleiteie a anulação do impeachment. Foi um golpe de Estado. Já está mais do que demonstrado. Já está confessado isso. Michel Temer, por diversas vezes, ele que não sabe muito bem manejar as palavras, não sabe nem para que país viaja, né? Acha que está viajando para um país, está viajando para outro, enfim. E ele tropeça no raciocínio, né? Está com dificuldades de conseguir enunciar um raciocínio correto. E ele, por diversas vezes, nesse tropeço de palavras, confessou que houve efetivamente que foi um golpe de Estado. Né? Então, nada mais do que justo, legítimo e imperativo que se tente anular esse impeachment. Né? Sob forma de impeachment, se golpearam as instituições brasileiras, se retirou da cadeira presidencial uma mulher absolutamente honesta, né? E o que nós estamos vendo aí é isso, né? Gedel passeando solto, né? Foi liberado hoje, Aécio absolvido no Conselho de Ética aqui do Senado Federal, enquanto 6 senadoras, pelo fato de estarem lutando contra a aprovação de uma barbárie aqui no plenário do Senado, vão responder no Conselho de Ética, né? Contra essa turma, conta na Suíça, conta não sei aonde, são milhões e milhões de propinas, áudios, vídeos, malas com transmissores mostrando, né, que são verdadeiros delinquentes. Enquanto isso, esse aventureiro lá de Curitiba, resolve condenar o presidente Lula por ter recebido um apartamento que não é dele, em troca de contrato na Petrobras, o que não está nem de longe demonstrado. Ele simplesmente diz que o Código Civil não se aplica. Pessoal, olha só, que eu saiba, a não ser que tenha, e aí, por favor, me informem, propriedade se prova lá no registro imóveis. E a defesa do presidente Lula juntou aos autos a prova da propriedade, que pertence àquele imóvel à Caixa Econômica Federal, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, etc., da Caixa Econômica Federal, que foi dada em garantia. Como é que o presidente Lula poderia ter recebido isso em troca de propina, em troca de contrato na Petrobras? Quer dizer,
Então, eu sinceramente, eu só não afirmo peremptoriamente que essa coisa aí que estão chamando de sentença não vai ser reformada lá no TRF pelos tempos que nós vivemos. Agora, se analisar tão somente pelo direito, isso não se sustenta, né? Nem o estagiário de direito produziria uma porcaria dessa assinada por esse aventureiro, uma peça de 200 páginas que não diz coisa com coisa. Então, pessoal, mas isso é o estado de exceção. E é esse estado de exceção que nós temos que enfrentar, temos que lutar contra ele. É o estado de exceção que produz aquele projeto que foi aprovado ontem aqui no Senado. É o estado de exceção que faz com que o Conselho de Ética absolva a Aécio e promova processos contra 6 senadoras, né, da maior honradez e que ontem estavam lutando em defesa da democracia, em defesa da Constituição e dos trabalhadores. E é o estado de exceção que produz esses monstrengos aí, como é o caso da República de Curitiba. Felizmente, né? Ó, gente, nós estamos aqui com uma audiência bem legal, mais de 4.300 comentários. Quero agradecer também o pessoal de Natal, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né, que entraram aqui, acho que para te homenagear. Né? Ó, gente, vários comentários dizendo que está muito bonito lá na Paulista, viu? Então, tá todo mundo chamando para ir para Paulista e todo mundo dizendo que a gente tem que reforçar a chamada aqui para o pessoal se unir aos atos que estão acontecendo nos estados. Então, fique atento aí às chamadas nas redes, à movimentação, que vai ter atos, sim, em todos os lugares do Brasil para o presidente Lula. Também uma informação aqui legal, que um grupo de grandes juristas já está preparando um livro com análise das ilegalidades da sentença de ontem. Viu, Paulinho, Damuso, vocês que são aí também da área jurídica, o Geraldo Prado, Juarez Tavares, Gisele Citadino e outros que estão preparando um livro. Então, logo nós vamos ter aí um livro falando sobre essas barbaridades. Assim, ó, o pessoal está dizendo, mas o Lula vai ser nosso candidato? Não tem problema? Vai ser nosso candidato, vai ser. Primeiro que tem esses tempos aqui todos que o Paulinho falou, o Vadir também, tem os recursos, não é uma condenação em última instância. E segundo que é uma condenação política. Nós vamos denunciar, nós não podemos aceitar uma eleição sem o Lula. Uma eleição sem o Lula é fraude, gente. Nós não vamos aceitar isso, nós vamos denunciar, vamos fazer os atos. E como disse Paulo Pimenta, se querem ganhar da gente, então tem que ganhar nas urnas, com o voto popular. Paulo, vamos lá. Pessoal, uma coisa que me chama muito a atenção, Gleice, sempre que a gente faz essas transmissões, a gente percebe que aparece um grupo de pessoas na rua bater panela de camiseta da seleção brasileira, dizendo que, tirando a Dilma, ia aumentar o emprego, ia diminuir os impostos, a corrupção no Brasil ia acabar, né? Essa pessoa deve se sentir extremamente constrangida, né? Imagina a pessoa que andava com a Aécio carregando achando que ele era arauto da moralidade. Né? Andava com faixa elogiando o Eduardo Cunha, né? Somos todos Cunha. Somos todos Cunha, Temer, Aécio, né? Então, deve ser um negócio muito complicado. Né? E aí eles também não têm para onde ir, porque, bom, o Aécio não deve mais ter nem Facebook. O Eduardo Cunha, lá onde ele está, não pode movimentar o Facebook dele. Né? Eles não têm para onde ir, então eles acabam ouvindo as nossas páginas. E acabam aprendendo também um pouco, né? Quando eles têm a oportunidade de ouvir a nossa senadora, ouvir os nossos advogados. Então isso é bom também que venham aqui para aprender um pouco conosco. Né? Eu quero destacar duas coisas, Gleice, que eu vi aí da manifestação do Dr. Cristiano, que eu acho que eu achei importante. Né? Primeiro isso, quer dizer, o Moro ele não conseguiu apresentar nessas 200 páginas que o Vadir fala, né, nenhuma prova. Gasta 65 páginas falando sobre ele mesmo. Né? Aliás, ele e o Dallagnol têm isso. Eles se gostam bastante. Né? O Dallagnol citou 7 vezes a ele mesmo na denúncia. Né? Segundo o grande advogado, o jurista, eu mesmo. Né? Quer dizer, o cara que cita 7 vezes a si mesmo numa denúncia, que cita Sherlock Holmes, que cita Humberto Eco, O Nome da Rosa. Isso é uma situação idiota. Né?
Aí o Moro citou 65 páginas falando sobre ele mesmo, a respeito da sua sabedoria, do seu conhecimento. E uma outra parte da sentença é toda ela baseada no depoimento do cara da OAS, Léo Pinheiro. Só tem um detalhe. O Léo Pinheiro depôs na situação do investigado. E na situação do investigado, ele não fazia juramento. Portanto, o Léo Pinheiro, ele foi ouvido no processo não como delator, não como testemunha. Se a gente já questiona delações que são feitas muitas vezes na pressão, imagina... Como ele estava sendo investigado, né, ele não era obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, qualquer coisa que ele dissesse, o Léo Pinheiro podia dizer qualquer coisa, ele não fez juramento. Isso é um absurdo. Em diversas oportunidades, a defesa do presidente Lula questionou o Moro, né? Há um processo de negociação com o Léo Pinheiro para vir a ser delator, e esta informação sempre foi negada, foi omitida da defesa. Então o Léo Pinheiro já estava negociando uma delação, mas prestava depoimento na condição de investigado e, portanto, sem precisar fazer juramento. Então, o depoimento, as declarações dadas pelo Léo Pinheiro, utilizadas na sentença pelo Moro, são muito mais frágeis do que de um delator. Porque o delator é obrigado a falar a verdade. E mesmo assim, só a delação não foi aceita como prova. Então, a palavra do investigado, que não fez juramento, não tem nenhum valor. As declarações do Léo Pinheiro não têm nenhum valor. E, portanto, elas não podem se constituir como prova. E o próprio Tribunal Regional Federal já disse, quando absolveu o Vaccari, que uma sentença do Moro baseada só em delação foi anulada. Porque a lei não permite que ninguém seja condenado simplesmente em função do conteúdo de uma delação, de uma palavra sem prova. E eu quero reforçar aqui, Gleice, aquilo que tu disseste, né? Veja bem, pessoal, isso aqui vai se estender. Nós temos todo o segundo semestre, né? Tem o recesso do Poder Judiciário, isso aqui vai voltar, né, o ano que vem. E a presença do presidente Lula à frente de todas as pesquisas é algo que tem uma repercussão não só no Brasil, mas é uma repercussão internacional. Eu recebi ligações agora da Argentina, do México, eu vi agora mesmo o Vadir recebendo uma ligação da Colômbia. A imprensa do mundo inteiro está nos procurando. Imaginem vocês que estão nos assistindo, Gleice, se o Obama fosse candidato novamente nos Estados Unidos, em que o juiz de primeira instância, o juiz de piso, de primeira instância, de um estado americano, desse uma sentença, sem prova, sustentada em ilegalidades, onde foi feita uma interceptação telefônica da presidenta da República, foi feita uma condução coercitiva do Lula ilegal, e se o juiz de primeiro piso quisesse impedir que o Obama fosse candidato, isso teria uma repercussão mundial. É mais ou menos assim que o mundo está assistindo. O Lula é reconhecido como uma das maiores lideranças políticas do planeta, uma figura admirada, estimada por todos, que hoje é vítima de uma perseguição política implacável, né? E é condenado por um juiz de primeira instância sem prova. O mundo vai reagir. O Brasil vai reagir. E nós temos que reagir também. Aliás, a repercussão internacional é péssima, né? Sobre essa só questão pode, do Lula. Né? O prestígio que o Lula tem. O Lula tem um prestígio imenso. Foi a pessoa que colocou o país com soberania na conjuntura internacional. Aqui quero mandar um abraço para o Jorge Galante, que me pediu ali, disse que é meu apoiador, muito obrigada. Para a Wanda Dias também, pessoal de Natal, de Pernambuco, de Joinville, Santa Catarina, muito legal. E muita gente reclamando que a transmissão está picotando, e eu estou vendo mesmo que o pessoal está com dificuldade. Nós vamos ter que mudar, acho que o local aqui, que é meio ruim o sinal. Fica gravado, né? E depois, se o pessoal quiser assistir, ela emparelha, né? Mas mesmo assim, porque aí o pessoal acaba também saindo, porque não consegue assistir, mas nós vamos melhorar esse sinal na próxima, tá? Pergunta assim, como fazer para governar com o novo presidente se o Congresso continua com os mesmos deputados e senadores que votam contra o povo? Nós estamos também entendendo que a gente teria que antecipar as eleições. E antecipando as eleições, além de a gente ter candidato a presidente, ter uma boa bancada, né, candidatos a deputados federais. Porque ainda que você não tenha a maioria, se você tiver uma bancada forte
E boa, você consegue influenciar a casa e dar governabilidade. Então, quem perguntou aqui tem razão, nós não podemos pensar só para presidente. Nós estamos vindo aqui já para encerrar, gente, já estamos com quase 45 minutos de transmissão. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente. Nós estamos aí de prontidão, amanhã vamos estar com o nosso presidente, vamos estar também ocupando aqui o plenário da Câmara, do Senado. Pedir aos nossos vereadores que façam pronunciamento nas câmaras de vereadores, aos nossos deputados estaduais, deputadas, nossos presidentes de partido, tanto os diretórios estaduais como municipais, que chamem atos, que vão para a rua. O pessoal tá indo e está muito bonito, tem uma onda de solidariedade ao Lula e de protesto contra essa sentença política. Então, eu queria passar aqui rapidamente para o nosso pessoal, né, Paulinho que está aqui, Vadir, Paulo Pimenta, para fazer um fecho aqui, se despedir do pessoal, e tenho certeza que vamos ter muitos mais vídeos e muitas mais conversas aí ao vivo com vocês. Todos aqui utilizam muito as redes sociais e é uma forma de a gente estar perto também e fazer interação. Bom, eu primeiro quero agradecer, Gleise, que simpático da tua parte, nos convidar para essa transmissão ao vivo, agradecer a todos que participaram, dizer rapidamente o seguinte: vejam que estranho, né? A Justiça do Paraná homologou a delação de todas as empresas, menos da OAS. Até hoje não homologou da OAS. Então, eles estão querendo extrair algo que nem a OAS tem como entregar, tá certo? Então, nada vale do que foi dito ali. É hora de reação. Nós temos que ir para as ruas, nesse momento, pelo Fora Temer, diretas já, nenhum direito a menos. Nós temos que judicializar e impedir que essa legislação se concretize, que ela seja implementada, porque ela vai gerar um país de empobrecimento, de vínculos muito precários de trabalho, diminuição da remuneração, né? Nenhum direito a menos. E não coloquem a mão no nosso líder. Nós temos que agora reagir nas ruas contra essa ofensiva em relação a uma das pessoas mais generosas que eu conheço, que mais fez pelo Brasil, que se projetou no mundo, não é? Uma das principais lideranças mundiais desses últimos 20 anos, e agora a ideologia quer contaminar o processo democrático, retroceder e fazer com que esse líder nosso possa sair pelo tapetão, como disse aqui o Paulo Pimenta, e não no jogo real. Querem tirar o Lula? Tem que ter eleições, como disse o Paulo Pimenta. Arrume um candidato, porque o que me parece é que a direita brasileira não tem candidato. Portanto, uma boa noite a todos, e nós temos que reagir. Essa é a palavra forte dessa noite. As ruas são os lugares que nós temos que ocupar, e quem tem autoridade de escrever um artigo, de dar uma opinião, um pronunciamento, de decidir, é importante que essas pessoas agora se pronunciem, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. No mundo inteiro, o mundo tem que reagir em nome da democracia no Brasil. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Obrigada, Paulinho. Pode seu recado aí. Primeiro, dando já boa noite aqui ao pessoal, agradecer, foi muito bacana, né? A gente está aqui na tua página, aqui conversando. É a página do PT essa. É a página do PT. Então, a participação foi muito expressiva aí do pessoal. E é isso, já foi dito aqui, nós temos que lutar, né? Temos que lutar contra forças poderosas. Essas forças hoje estão alocadas no Estado brasileiro. O partido do sistema de justiça brasileiro é um partido hoje fascista, né? E que tenta interferir no jogo político. Essa turma de Curitiba, esses procuradores, juízes, estão se apresentando como salvadores do Brasil. Eles acham que tem uma missão divina, né? E usam o processo para construir as suas teses fundamentalistas. E são capazes de encarcerar seja lá quem for, né? Em nome de um suposto combate à corrupção. Porque, na verdade, o que nós podemos dizer dessa chamada Operação Lava Jato, o saldo final dessa operação terá sido muito menos um efetivo combate à corrupção
que, na verdade, terá significado a destruição da nossa economia, em decorrência, desemprego. Só a Lava Jato já produziu mais de 1 milhão de desempregados em nosso país, a entrega da nossa soberania, a destruição da engenharia nacional. Então, isso que nós temos que prestar atenção antes de embarcarmos nessa canoa de que essa turma, de fato, está querendo combater corrupção. Isso é conversa fiada. Essa turma está querendo fazer política e está utilizando o processo para isso. Eu sempre trato desses temas, hoje mesmo já me pronunciei várias vezes acerca dessa sentença. Se você tiver interesse, vai lá na minha página, na página aqui dos colegas. Nós estamos enfrentando esse assunto como ele deve ser enfrentado. Vão lá, compartilhem, debatam, comentem, mas nós não podemos deixar isso passar em branco. É o estado de exceção se manifestando, ele não deve nos meter medo, ele deve fazer com que nós os enfrentemos com as armas que o Estado Democrático de Direito, que eles estão tentando revogar, nos fornece. Mas essa luta ela vai ser decidida nas ruas. É lá na Avenida Paulista, é nas praças, é nos sindicatos, não é no Supremo Tribunal Federal, não. Não é no TRF da 4ª Região, não. É o povo brasileiro que tem que pegar o presidente Lula, abraçá-lo, protegê-lo, colocá-lo nos ombros, porque não é um obscuro tiranete, justiceiro lá de Curitiba, que vai substituir, Gleisi, a vontade do povo. Se a vontade do povo é ver Lula novamente presidente, então compete ao povo garantir isso, né? E, mais uma vez, boa noite aí, um forte abraço aí para todos vocês. O Gleisi sempre permitiu mandar um abraço para a Avenida Paulista do Luiz. Um abraço aí a todos os companheiros. Pessoal, eu quero, Gleisi, eu não sei o Vadir, Paulo, mas eu estou inscrito para falar da Comissão de Constituição e Justiça, então não terei como ir a São Paulo amanhã. Mandar um abraço nosso para o presidente Lula, né? Nós estamos aqui diretamente envolvidos no debate sobre a questão do Temer, né? Que, aliás, pessoal, vai ter muita coisa agora, né? Possivelmente tem a sessão na sexta, ninguém sabe ainda direito como é que vai ser o desdobramento. Segunda questão, pessoal, a gente criou aí um verbo chamado dalanhar, né? O que é dalanhar? Dalanhar é condenar sem prova, né? Tentar... palavras do Dallagnol, processar é um ato, é argumentar, né? Julgar é um ato de fé. São palavras absolutamente desconexas, né, daquilo que prevê a nossa legislação. Eu tenho certeza, pessoal, que num futuro não muito distante, nós vamos realizar uma sessão aqui na Câmara e no Senado, Gleisi, para anular aquela sessão que afastou a Dilma, como foi feito há pouco tempo uma sessão que anulou, né, a cassação do mandato de João Goulart. Né, foi restituído ao ex-presidente João Goulart o seu mandato. Eu quero participar dessa sessão, né, quando a gente for anular tudo isso que foi feito. Logo, pessoal, nós vamos estar investigando no Brasil o papel do Sérgio Moro, o papel desses procuradores da Lava Jato, as relações deles com os Estados Unidos, o desserviço que eles prestam para a nossa economia, a venda do nosso petróleo, da Petrobras, o que tem por trás dessas relações muito mal explicadas, né, que envolvem essa turma da Lava Jato, essa obsessão em perseguir o presidente Lula, em perseguir as lideranças do Partido dos Trabalhadores, a seletividade, né, a maneira acovardada com que setores da mídia e do Poder Judiciário, né, se ajoelham diante de Aécio Neves e outros personagens desse esquema de corrupção tão vigoroso que a gente assiste, né? E por fim, Gleisi, te cumprimentar aí pela tua coragem, pela tua determinação. Ontem a Gleisi Ontem foi muito engraçado, pessoal. No plenário tinham três mulheres sindicalistas nas galerias. Conseguiram entrar com mandato judicial. Conseguiram entrar com mandato judicial. Aquelas 3 mulheres sozinhas deram calor naqueles golpistas, né? Eles não sabiam como escapar. Então tinham 3 mulheres na galeria e 7 mulheres na mesa, né? Então eles não sabiam como enfrentar as senadoras e não sabiam como enfrentar as galerias.
vocês mostraram que com coragem, com determinação, com ousadia, a gente faz a diferença, né? Então, acho que vocês estão de parabéns, vocês deram assim, um alento para o pessoal, né? De que com garra, né? Com vontade, com coragem, pessoal, a gente pode mudar esse jogo, né? Eu estou muito confiante, né? E acho que a gente tem muita coisa aí para construir juntos e vocês têm que nos ajudar e compartilhar, fortalecer as redes sociais, criar um meio alternativo de informação para as pessoas, a exemplo do que vocês estão fazendo conosco aqui hoje à noite. Um abraço, pessoal, e muito obrigado aí por estarem junto conosco. Ó, pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui, muita gente na nossa audiência, muito obrigada pelas perguntas, obrigada pelo apoio. Valeu a participação. Na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui de novo para fazer esse bate-papo, falar do partido, das questões aí da conjuntura política e dos nossos desafios. Queria agradecer muito o deputado Paulo Teixeira, um grande companheiro. Parabéns, aí de caminhada. Gleisi, você é querida. Parabéns. E ontem estava todo mundo luta aqui. maravilhosa. Todo mundo dando ontem apoio vocês aqui, deram foi muito legal. show viu? para esse país. Muito legal. Quero agradecer Vadir também, que a gente tem um orgulho, viu? Aí, um grande jurista nosso, muito obrigado. Paulo Pimenta, que a gente está sempre nos agitos, na defesa, parceiros. E é isso, nós estamos aqui, porque a gente tem certeza de que estamos defendendo a causa popular, a causa do povo. Grande abraço, companheiros, companheiras e todos que estiveram com a gente até agora.